Eu prometo solenemente que eu vou tentar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês aquilo que eu pretendo ler no mês de julho. Já faz algum tempo que eu não faço esse tipo de vídeo aqui no canal, mas eu quero retornar, ou seja, sempre no início do mês fazer um vídeo falando aquilo que eu pretendo ler e lá no final do mês mostrando para vocês aquilo que eu li ou deixei de ler, ok? Essas metas são super simples e bem de boa, no sentido que eu não me obrigo a exclusivamente a ler somente esses livros. Se no momento em que eu for ler um deles eu decidir pegar um outro, sem paranoia eu vou lá, pego, troco numa boa. Isso para mim é tranquilo, tá bom? Mas é uma forma de eu pelo menos planejar as minhas leituras durante o mês e você saber quais são os próximos vídeos que provavelmente vai aparecer aqui no canal. Outra coisa é que provavelmente eu não vou terminar todos esses livros agora, no mês de julho. E eu também não tenho problema nenhum em empurrar essas leituras um pouquinho para agosto, ok? Aqueles livros que eu não der conta de acabar em julho, eu empurro para agosto numa boa. Por último, eu preciso te convidar a fazer parte do Concílio Livros e Teologia, clicando lá embaixo no botão Seja Membro. Clica lá, vai estar tudo explicadinho, você ajuda o nosso canal e nós fazemos mais vídeos aqui para vocês. Mas vamos deixar de enrolação e simbora! E a minha primeira leitura de julho vai ser As Crônicas de Olan, Luz e Sombra, o primeiro volume dessa trilogia. Sim, o livro foi originalmente publicado em 2014 e eu já até fiz um vídeo a respeito desse livro aqui. Então, se você quer saber um pouquinho mais da história, vou deixar lá embaixo na descrição e no primeiro comentário o link para esse vídeo. Trata-se de uma aventura no melhor estilo fantasia, então se você gosta de fantasia, você vai gostar muito das Crônicas de Olan. Eu sei que a comparação com O Senhor dos Anéis é inevitável, mas o meu conselho para você é que você não faça isso e que você aproveite cada uma dessas obras separadamente, sem comparações. Bem, já temos os outros dois livros publicados, é uma trilogia, como eu disse, o livro 2 com o nome de Mundo e Submundo e o livro 3 com o nome de Morte e Ressurreição. A minha meta é finalizar essa leitura aqui no mês de julho para que eu possa terminar a trilogia até o final do ano. Sim, é uma meta ousada porque cada um desses livros são calhamaços, são várias e várias páginas, mas que passa muito rapidamente porque a leitura é extremamente agradável. Falando um pouquinho só da sinopse desse livro, o livro começa a 1000 por hora, como eu já disse no outro vídeo. Você vai ter várias coisas acontecendo, você fica até meio perdido no que está acontecendo, para quem você deve torcer, o que está acontecendo no reino como um todo. E aí nós temos a introdução das Pedras Chorrãs. O que são as Pedras Chorrãs? São pedras que, dependendo da forma como você lapida elas, você dá funções específicas. Então, se você lapidar de um jeito, elas funcionam como uma câmera, filmam. Se você lapidar de outra forma, elas funcionam para se comunicar a longas distâncias. Elas, lapidadas de uma outra forma, são armas, elas explodem ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eu sempre brinco que eu preferia ter uma pedra chorrã do que ter um smartphone. Até porque as pedras chorrãs, elas transmitem conhecimento diretamente para o seu cérebro. Então, se você lapidar ela de uma determinada maneira, você pode conectar ela, por exemplo, numa biblioteca e passar muito conhecimento diretamente para o seu cérebro. Olha só como uma pedra chorrã me faz falta. Bem, o livro vai se desenvolver porque depois de 2000 anos de paz entre o reino da sombra e o reino da luz, um personagem lá do Reino da Luz faz uma besteira e acaba fazendo com que o Reino das Sombras agora ataque o Reino da Luz. Sim, vai haver uma guerra depois de 2000 anos. E como o Reino da Luz vai se proteger? Tendo em vista que a sua principal arma, o Olho de Olan, está enfraquecido. Muito bem, é aí que entra 3 jovens, que você vai descobrir por que esses 3 jovens entram nessa jornada, juntamente com esse personagem que fez a besteira, que para mim com certeza é o pior personagem do livro, não porque é mal escrito, mas o cara chato. Meu Deus do céu! Pensa num cara chato. Sim, ele é um guerreiro, ele é uma espécie de tropa de elite, mas ele é muito chato. Os 3 meninos, né, os 3 adolescentes que o acompanham nessa jornada, para fazer com que um determinado instrumento reative novamente a principal arma do Reino da Luz, que é o Olho de Olan, esses 3 meninos são muito melhores, você acaba gostando deles, acaba querendo
que uma coisa aconteça entre eles, mas esse Tropa de Elite, vai ser chato assim. Olha, se o Leandro Lima queria que ele fosse um cara chato, ele conseguiu com perfeição. O autor criou uma espécie de mitologia judaica e você percebe que foi uma mitologia muito bem criada, porque você se insere na obra e você imagina estando naquele lugar. Leia o livro com bastante atenção para você não perder as passagens onde o pastor Leandro Lima introduz ali os textos bíblicos. Ele não introduz de forma explícita, mas como eu disse no outro vídeo, à medida que você vai lendo, e se você for ler com cuidado, você vai ver que em alguns aspectos você consegue identificar da onde partiu a inspiração daquele determinado momento que está sendo descrito ali. O livro tem 540 páginas e eu estou apenas na 365. É avaliado no Scooby com 4.6 estrelas. Se você ficou interessado, o link para a compra está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Minha próxima leitura de julho é 10 livros que estragaram o mundo e outros 5 que não ajudaram em nada, do Benjamin Wilker, da Vide Editorial. Livro originalmente publicado em 2008, trazido pela Vide Editorial em 2015 para o Brasil. Esse é o livro objeto da nossa leitura compartilhada do mês de julho. Se você é novo aqui no canal, normalmente a gente sempre tem um livro que nós lemos compartilhadamente através de um grupo lá no Telegram. E se você quiser participar, basta você instalar o Telegram, procurar por Livros e Teologia e me dar um oi que eu tento te adicionar lá no grupo. Eu estou tentando fazer vídeos todos os dias às 10 horas da manhã, comentando cada um desses capítulos para fomentar um pouquinho mais a nossa discussão. Nas outras leituras compartilhadas, muitas vezes nós não discutíamos o livro porque passava corrido o dia a dia, mas agora eu estou tentando fazer com que pelo menos o vídeo traga essa discussão lá para dentro do grupo do Telegram. Pois bem, o que eu sei a respeito desse livro? São 15 livros aqui dentro, na verdade o comentário do Benjamin Wilker sobre 15 livros, 10 livros que estragaram o mundo e 5 livros que não ajudaram em nada. Segundo o autor, teria sido melhor que esses livros não fossem publicados. Muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje, e à medida que você vai lendo, você vai percebendo isso com muito mais clareza, é devido à efetividade que esses livros tiveram dentro da sociedade ocidental de uma maneira geral. Por exemplo, no primeiro capítulo nós temos ali Maquiavel com o Príncipe e você percebe o quanto a filosofia do Príncipe está dentro da nossa filosofia ocidental. Mesmo que você não conheça esses livros que estragaram o mundo e esses outros 5 que não ajudaram em nada, provavelmente você é muito influenciado por eles. Eu até me lembro de uma cena naquele filme O Diabo Veste Prada, onde a menina tira sarro porque não tem diferença nenhuma entre 2 cintos lá. E aí a personagem principal, a diaba lá, que eu não lembro o nome da atriz agora, uma das melhores atrizes de Hollywood, ela diz o seguinte: olha, você pode estar rindo de tudo isso aí, mas todo look que você está utilizando, e ela não tinha look nenhum, mas todo look que você está utilizando com certeza foi decidido por pessoas dessa sala aqui, que depois de algum tempo se tornaram demodê e você acabou comprando no brechó. Traduzindo, o que ela quis dizer é, mesmo que você não acredite nisso, mesmo que você não se importe com isso, você vai acabar sendo influenciado por esses livros aqui. Então, estudá-los, conhecê-los é a melhor forma de você combatê-los. Aqui dentro nós temos livros, como eu disse, como O Príncipe de Maquiavel, O Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, Minha Luta do Adolf Hitler e A Mística Feminista de Bret Friedan, dentre outros, vários outros, inclusive Leviatã, O Discurso do Método e assim por diante. O livro tem 242 páginas e está avaliado com 3.7 estrelas lá no Scooby. Talvez porque fale um pouquinho de política e, obviamente, aquelas pessoas que são contrários às críticas que o autor faz aqui não vão avaliar muito bem este livro. Ficou interessado? Link lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. A minha próxima leitura de julho será E Se Deus For Contra Nós, do pastor Augusto Nicodemos, mais conhecido como Tio Nico ou Nico Power, que tem esse livrinho aqui originalmente publicado em 2017, que traz uma série de mensagens que ele ministrou lá na Consciência Cristã em Campina Grande. Uma curiosidade desse livro é que as transcrições das mensagens aqui foram feitas pelo pastor Iago Martins. Esse livro foi escolhido por vocês aqui no YouTube. Eu fiz uma enquete onde ele disputava junto com os Sermões dos Maricas, do próprio pastor Iago Martins, e também o Deleitando-se em Cristo, do Michael Reeves. Bem,
Tinham esses 3 livros ali para vocês votarem. Vocês escolheram então E Se Deus For Contra Nós, com 44%, Os Sermões dos Maricas ficou com 30% e Deleitando-se em Cristo ficou com 26%. Como eu disse para vocês, trata-se de um livro que tem várias mensagens do pastor Augusto Nicodemos ao longo das suas ministrações nos vários anos que ele participou lá da Consciência Cristã em Campina Grande. Ele começa justamente com a mensagem que dá título a esse livro, E Se Deus For Contra Nós, e aí eu fico pensando que provavelmente ele vai utilizar aquele versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele então vai fazer uma suposição de que, e se Deus for contra nós, quem será por nós? Achei bastante interessante, bastante curioso o mote da mensagem. Depois ele vai caminhar falando sobre mundanismo, são 2 mensagens falando a respeito disso, mais uma mensagem perguntando por que Deus permite o sofrimento, e ele vai terminar com a mensagem que é uma declaração fundamental para o Evangelho: Jesus, o caminho para a casa do Pai. O livro tem 160 páginas e está avaliado em 4.4 estrelas lá no Scoob. O link lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. E o meu cachorro resolveu latir exatamente agora que eu consegui acertar, por isso eu não vou regravar. Minha próxima escolha para julho é Família Guiada pela Fé, do Voddie Baucham. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, uma vez eu pesquisei como pronuncia, mas é muito difícil, então vai desse jeito mesmo. E você entendeu, é o Família Guiada pela Fé, da editora Monergismo. Livro originalmente publicado em 2007, trazido pela Monergismo para o Brasil em 2012. Esse autor é um dos meus autores preferidos. Ele escreveu um livro que se tornou um livro da vida para mim, que é O Que Ele Deve Ser Se Quiser Casar com a Minha Filha. Eu já fiz resenha desse livro. Está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário, caso você queira conhecer um pouquinho mais das obras desse autor. Esse é o livro escolhido para continuar a minha saga a respeito de masculinidade bíblica. Se você é aqui mais antigo no canal, sabe que eu estou lendo muito sobre masculinidade e esse vai ser o livro de julho. Eu quero ler pelo menos um livro por mês que fale sobre esse assunto. Veja o que a Nancy Pearcey disse a respeito desse livro aqui. Nancy Pearcey, se você não conhece, é a autora de Verdade Absoluta, um livro que todo mundo corre atrás, mas a CPAD insiste em não publicar. Família Guiada pela Fé dá aos pais princípios vencedores para discipular os filhos que irão se desenvolver em adultos espiritualmente maduros e capazes de influenciar todas as esferas da sociedade. Bem, um elogio desse da Nancy Pearcey, você não precisa pensar 2 vezes, é só pegar o livro. Esse livro aqui é mais voltado para a criação de filhos e como a atitude dos pais pode influenciar sim os seus filhos a servir a Cristo. Eu espero que com esse livro eu tenha as mesmas experiências que eu tive com O Que Ele Deve Ser Se Quiser Casar com a Minha Filha, porque aquele livro foi surpreendente. Eu peguei ele sem nenhuma expectativa e ele se transformou em um dos melhores livros que eu já li. Naquele livro lá, eu ri, eu me alegrei, eu chorei e eu realmente me debrucei em oração para pedir ao Senhor misericórdia quando eu me defrontei com aquilo que eu precisava mudar. Este livro aqui tem 310 páginas e está avaliado em 4.7 estrelas no Scoob. Se você ficou interessado, o link está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. A minha próxima escolha de leitura para julho é A História Sem Fim, de Michael Ende, da Martins Fontes. O livro foi publicado originalmente lá pelos idos de 1979 e trazido pela Martins Fontes em 1996, se bem que eu acho que antes de 1996 uma outra editora publicava esse livro aqui. É um verdadeiro clássico. E eu desafio você que tem mais de 30 anos a não ter visto ou assistido esse filme baseado nesse livro pelo menos umas 1000 vezes lá no SBT todo domingo à noite. Provavelmente era domingo sim, domingo não, o Silvio Santos passava ele logo após o seu programa. E eu assistia esse filme quase domingo sim, domingo não. Quando eu descobri que o filme era baseado nesse livro, e eu descobri há pouco tempo, tipo há uns 2 anos atrás, o que eu fiz? Eu fui atrás do livro, fiquei namorando ele lá na Amazon e assim que o preço estava bom, eu acabei comprando. E agora eu descobri que parece que o filme ia somente até a metade do livro, ou seja, não contava toda a história. Que ótimo, porque eu vou ter o prazer de ler toda essa história completinha agora no mês de julho. O livro é uma história fantástica e eu acredito que aquele filme lá da Xuxa, Xuxa contra o Baixo Astral, que tinha o Sérgio Malandro como o príncipe do filme, foi baseado um pouquinho nesse livro aqui, principalmente ali nos Pântanos da Tristeza. Eu volto a falar daqui a pouquinho. Mas não se preocupe, porque o filme A História Sem Fim é muito bom, o livro dizem que é melhor ainda e o filme da Xuxa nem tanto.
se bem que eu vi esse filme da Xuxa no cinema e eu estou revelando a minha idade sem necessidade. Partindo para a história desse livro. Nesse livro, um menino encontra um livro e começa a ler esse livro. E ele percebe que esse livro é diferente de tudo aquilo que ele já leu. Porque parece que ele tem poder sobre as decisões, ainda que um poder muito pequeno, mas parece que ele tem poder sobre as decisões tomadas pelos personagens desse livro que ele está lendo. Muito, muito interessante. Se você ainda não assistiu o filme, se você não quer ler esse livro, mas assista o filme. Sim, é um filme datado, com efeitos especiais datados, mas a história vale muito a pena. Aqui atrás tem o começo da história e eu tenho certeza que se eu ler vai te interessar. Olha só, o menino falando. Gostaria de saber, disse para si mesmo, o que se passa dentro de um livro quando ele está fechado. É claro que lá dentro só há letras impressas em papel, mas apesar disso, deve acontecer alguma coisa, porque quando o abro, existe ali uma história completa. Lá dentro há pessoas que ainda não conheço e toda espécie de aventuras, feitos e combates. E muitas vezes há tempestades no mar, ou alguém vai a países e cidades exóticas. Tudo isso de algum modo está dentro do livro. É preciso lê-lo para saber, é claro. Mas antes disso, já está lá dentro. Gostaria de saber como. Para terminar, eu estou muito curioso para saber como foi escrito a cena do cavalo Artax nos Pântanos da Tristeza. E essa referência é só para quem pode. O livro tem 396 páginas e é avaliado com 4.4 estrelas lá no Scooby. Se você ficou interessado, link lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Minha próxima escolha para julho é essa graphic novel aqui, O Anel de Nibelungo, de Philip Craig Russell, da editora Pipoca e Nanquim. Livro originalmente publicado nos anos 2000, chegou ao Brasil em 2018 pela Pipoca e Nanquim e não tem nada que essa editora traga para o Brasil que seja mal feito. As obras delas são sempre maravilhosas, são sempre muito bonitas mesmo. Bem, nessa obra aqui, nós temos uma adaptação de 4 óperas de Richard Wagner. E apenas dizem, que essas 4 óperas também teria inspirado também J.R.R. Tolkien e o seu Senhor dos Anéis. Bem, essas 4 óperas foram adaptadas para essa graphic novel aqui, nessa edição especial em capa dura da Pipoca e Nanquim. A edição também conta com prefácio, introdução e textos de apoio no final do livro. Trata-se de um livro que vai descrever uma mitologia nórdica que conta a história de um anel que daria um grande poder ao seu portador, mas depois de algum tempo, uma grande maldição. O anel teria sido forjado por Alberic, o senhor dos Nibelungos, que para fazer esse anel precisou roubar o ouro do Reno, que segundo a história era o bem mais precioso de toda a terra, que pertencia a um outro povo que eu não vou dizer o nome deles porque eu não dou conta de falar. Para você ter uma ideia da importância dessa obra, eu descobri que em vários lugares já houve a citação do anel citado nessa obra aqui. Como, por exemplo, no anime Os Cavaleiros dos Zodíacos na saga de Asgard. Esse livro também já foi adaptado para o cinema em 2004, mas foi uma adaptação totalmente ignorada. Eu nunca vi ninguém falando a respeito do filme, ou seja, não deve ter sido muito bom, porque da obra eu já vi muita gente falando. Então, se o filme tivesse sido bom, muita gente teria falado também do filme. A obra tem 448 páginas, avaliada com 4.5 estrelas lá no Scooby. Ficou interessado, você já sabe o que fazer. A última obra escolhida para ser lida em julho, na verdade é uma obra que eu já estou lendo, pelo menos desde o mês passado, é Jane Eyre, da Charlotte Brontë, e eu estou lendo na edição bilíngue da Landmark. O livro foi originalmente publicado em 1847, traduzido em 2010 pela Landmark, que é a edição que eu estou lendo, mas antes disso, é óbvio, várias outras editoras já tinham traduzido o livro. Eu estou lendo esse livro no Kindle, por isso que eu não estou segurando ele aqui. É mais um clássico das Irmãs Brontë. Eu já tinha lido um outro livro das Irmãs Brontë, dessa vez da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, e com certeza se tornou um dos livros favoritos da vida, ou seja, O Morro dos Ventos Uivantes é maravilhoso, é um livro muito, muito bom. Esse livro, Jane Eyre, era para ter sido uma leitura compartilhada com toda ali a equipe do Livros de Teologia que está toda segunda-feira fazendo live, mas infelizmente a Bruna, que propôs a leitura compartilhada desse livro, leu esse livro na frente de todo mundo e não se importou para quem ficou para trás, como é típico dela.
Como eu disse, eu já estou lendo essa obra, estou lendo muito lentamente e estou gostando bastante. Na obra, nós vamos ver a história de Jane Eyre, que é uma órfã que é obrigada a morar com a sua tia e os seus primos. Na verdade, essa tia era esposa do irmão do pai da Jane Eyre. O pai e a mãe da Jane Eyre falecem, o tio também falece, então essa tia não tem nenhuma ligação de sangue. Na verdade, ela só cria a Jane Eyre porque ela prometeu para o seu marido que iria fazer isso. Mas isso quer dizer que, durante a criação da Jane Eyre, tanto a tia como os primos da Jane Eyre vão humilhá-la bastante. Mas ao contrário do que você pensa, tipo, tadinha da Jane Eyre, ela não é uma moça que leva desaforo para casa. Mesmo sabendo que ela vai ser castigada, ela enfrenta tanto a tia quanto os seus primos. Depois de algum tempo, a tia coloca ela para estudar em um internato e lá nesse internato ela enfrenta mais algumas dificuldades, mas pelo menos ali ela tem uma amizade muito bonita construída com uma outra menina ali daquele internato. Tem uma cena nesse internato que é realmente fenomenal, muito, muito bom. Depois de algum tempo, a Jane Eyre é contratada por um senhor que ela nem conhece, mas ela é contratada para ser a tutora educativa de uma menina. Então ela vai para um outro lugar ser tutora educativa dessa menina. E é justamente aí que eu estou, não é muito do livro, na verdade ainda estou bem no início do livro, e tudo vai acontecer nesse lugar, pelo que eu sei, tudo que acontece com Jane Eyre vai acontecer ali. Por quê? Porque assim que ela chega lá, ela começa a perceber que tem coisas estranhas acontecendo na casa. Eu também não sei quais são essas coisas estranhas, aconteceu apenas um episódio estranho, mas eu ainda não sei definir o que é. Eu estou, como disse, logo no início ali do livro, então vou ter que ler mais um pouquinho para descobrir o que é. Trata-se de um livro que é clássico na literatura gótica, então tem coisa esquisita sim acontecendo naquela casa. Olha só, eu sei que ao eu explicar o livro aqui, talvez não tenha gerado muito interesse em você, mas é incrível como a Charlotte Brontë, ao contar coisas do dia a dia, ela é muito, muito eficiente e como você devora as páginas do livro. Eu estou lendo muito devagar por causa das minhas outras leituras, mas já tive vontade de largar outras leituras para continuar lendo Jane Eyre. Então é sim um livro muito, muito bom. Para você ter uma ideia, essa obra, Jane Eyre, já foi adaptada várias vezes para o cinema, uma delas em 1943, depois em 1997 e agora em 2012 saiu mais uma adaptação de Jane Eyre. Eu não assisti nenhuma delas, nem vou assistir antes de acabar o livro. O livro tem 524 páginas e está avaliado em 4,6 estrelas lá no Scoob e se você ficou interessado, você já sabe o que fazer. Muito bem, pessoal, essas foram as minhas escolhas de leituras para julho de 2020 e eu quero saber quais foram as suas escolhas. Deixe lá embaixo nos comentários a sua lista de livros que será lida agora em julho. Coloca coisa lá, não vem com mixaria não, coloca muita coisa lá, vamos ler bastante em julho, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e também nos acompanhe lá no Instagram, @livros e teologia. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.